Meu irmão sempre foi o queridinho da família, até o dia em que a verdade veio à tona. Nossos pais mentiam sobre mim, então ele me mostrou as provas e juntos acabamos com a história que eles tinham armado no tribunal. Desde pequeno eu queria ser como meu irmão, porque tudo que eu mais desejava era sentir que meus pais gostavam de mim. Enquanto as outras crianças brincavam na rua ou se divertiam com carrinhos, eu ficava em casa limpando cada canto, tentando deixar tudo brilhando, ou então quebrando a cabeça para entender o sistema de organização da minha mãe só para tentar ajudar. Mas no fim, era sempre igual. Eles chegavam, elogiavam meu irmão gêmeo e me ignoravam. Nossa, Logan, estamos tão orgulhosos de você por incentivar o Léo a fazer isso. Ele ganhava presente, passeio, doce, e eu ouvia bronca porque nunca era suficiente. E sabe aquela frase do BoJack Horseman? Aquela que diz que se você repete pra alguém que ela não presta, uma hora ela acredita? Pois é, eu acreditei. Não só passei a achar que era ruim, mas também que o Logan tinha algo que eu nunca teria, que eu precisava provar meu valor pra ele. Aí, no ensino médio, quando conquistei uma bolsa pra uma faculdade ali perto, eu fiquei nas nuvens. Desci as escadas animado pra contar pro Logan e pros meus pais, esperando pelo menos um parabéns. Mas o que recebi foi raiva. O Logan parecia que ia explodir. Fiquei sem reação, e a casa virou um caos. Você só pode estar de brincadeira, meu pai gritou, fechando os punhos. Como você teve coragem de fazer isso com a gente? Minha mãe completou chorando. O Logan só me encarava, de braços cruzados. O problema é que ele também tinha tentado vaga na mesma faculdade, só que quem conseguiu fui eu. Meus pais, claro, acharam que eu tinha roubado o lugar dele. Limpei as lágrimas, tentando disfarçar o quanto estava mal. Eles continuaram me detonando. Então subi pro quarto, deixei a porta entreaberta só pra ouvir. Eles decidiram, sem pestanejar, que eu só podia ter copiado ou trapaceado, não tinha chance de eu ter conseguido por mérito. Aqui em casa não tem espaço pra gente desonesta. A voz do meu pai era tão carregada de raiva que cheguei a ter medo. Depois começaram a cochichar, mas eu já não aguentava ouvir mais nada e fui tentar dormir, mesmo com a culpa me consumindo. Fiquei revivendo cada hora estudando, enquanto o Logan gastava tempo em festa, pensando em como eu devia ter convencido ele a estudar, como podia ter ajudado ele a fazer melhores escolhas. Meu coração se quebrou, e naquele momento me senti o pior irmão do mundo. Arrependi de ter tentado, mas minha decisão estava prestes a ser tirada das minhas mãos, porque depois de dias recebendo o maior gelo em casa, minha orientadora me chamou para conversar. Estou muito decepcionada com você, Léo. Gostaria de nunca ter te ajudado. Eu nem entendi do que ela estava falando, já caí no choro. Aí ela explicou. Receberam uma denúncia formal de plágio, com prints de documentos provando que meu trabalho não era meu. Minha visão ficou turva, só escutava o coração batendo forte. Fiquei travado, enquanto ela me olhava com desprezo. Saí da sala suspirando, destruído. Tinha desistido. Sim, sentia culpa, mas eu merecia aquela oportunidade. Não merecia? Foi então que recebi uma mensagem do meu pai. Mandou eu não voltar pra casa. Que beleza. Fui caminhando até a casa do meu padrinho Jack, com vergonha e raiva ao mesmo tempo. Achei que ia ficar melhor, mas quando ele abriu a porta com um sorriso sincero, percebi que fazia anos que ninguém me recebia assim. Não aguentei, chorei no ombro dele. Ele me levou pra dentro e ouviu tudo que eu tinha pra contar. Meus pais, o Logan, a faculdade. Ele quase não falou, só me escutou e concordava. Fiquei aliviado de finalmente alguém me escutar. O dia foi tão pesado que dormi logo depois. Quando acordei, já estava tudo escuro e a casa em silêncio. Meu celular estava sem bateria e eu queria saber as horas. Então subi devagar para pegar o celular do Jack enquanto ele dormia. O celular desbloqueou sozinho e vi que ele tinha conversado com meus pais. E como todo adolescente curioso, acabei lendo. Antes de eu me abrir para ele, o Jack não tinha ideia do que estava acontecendo. Só sabia que eu estava indo para lá. Meus pais disseram para ele que eu estava passando por uma fase difícil. Mas depois que contei a verdade, ficou claro que ele ficou indignado, porque as mensagens dele não tinham nada de educadas. E quanto mais eu lia, mais eu sorria, porque era a primeira vez que alguém realmente me defendia. E eu nem imaginava, mas o Jack estava só começando. No dia seguinte, ele fez o café da manhã como se nada tivesse acontecido, mas estava com aquele olhar decidido. Léo, acho que já saquei o que rolou com sua bolsa, ele disse, me servindo panqueca. E a gente vai resolver isso. Quase engasguei com o suco. Como assim? Primeiro liguei para um amigo meu do setor de admissões de Hampton. Eles estão revendo a acusação de plágio. Mas, mais importante ainda, ele sentou na minha frente. A gente tem que falar sobre o problema maior. Seus pais e o Logan. Foi aí que ele me contou algo que mudou tudo. O Jack já observava essa dinâmica há anos. Estava cada vez mais preocupado e tentou até conversar com meus pais, mas eles sempre fingiam que não era com eles. O que eles fazem não é normal, Léo. Não é culpa sua, nem você merece isso. Chorei de novo. Eu sei. Vergonha. E tem outra coisa que você precisa saber. Ele continuou, empurrando o celular pra mim. O Logan me ligou hoje cedo. Disse que precisava falar urgentemente de você. Quer encontrar comigo no café do centro? Meio-dia. Aquilo me gelou. O Logan nunca procurava o Jack. O que ele queria? Você acha que eu devo ir? Jack perguntou. Parte de mim queria sumir, nunca mais ver a família. Mas outra parte, a que finalmente tinha alguém do meu lado, queria respostas. Quero sim, respondi. Mas vou junto. Fico escondido. Mas quero ouvir tudo o que ele tem pra dizer. O Jack concordou. Fechado. Mas Léo, aconteça o que acontecer hoje. Lembra de uma coisa. Esse ciclo com sua família vai acabar.
de um jeito ou de outro. Sério, mal sabia eu como ele estava certo e como tudo ia desmoronar rápido, porque o Logan não ia estar sozinho naquele café. O que a gente estava prestes a descobrir ia escancarar todos os segredos da minha família. Olhando para trás, vejo que aquele momento na cozinha do Jack foi um divisor de águas. Durante anos aceitei o jeito que minha família me tratava como se fosse normal, até achava que eu merecia. Mas a confiança inabalável do Jack em mim fez tudo aquilo que eu tinha aceitado calado parecer absurdo. Ter alguém do seu lado depois de tanto tempo sentindo-se sozinho é uma força que não tem preço. Enquanto a gente se preparava para encontrar o Logan, eu não conseguia parar de pensar no que meu irmão queria. Será que ele apareceu para pedir desculpa? Ou para me ameaçar ainda mais? Imaginei 1000 possibilidades, mas nenhuma delas chegou perto do que realmente aconteceu. O drama da bolsa de estudos era só a ponta de um iceberg enorme, escondido bem fundo na nossa família. Descobri que, às vezes, a verdade mais difícil de encarar não é a traição dos outros, mas quanto tempo você deixou que te diminuíssem. Aquele dia na cafeteria foi um marco, não só por causa da bolsa, mas porque mudou o jeito que eu me via e o meu lugar no mundo. Jack não me deu só abrigo naquela noite chuvosa. Ele me deu coragem para me impor e exigir o respeito que eu merecia. Cheguei na cafeteria 15 minutos antes e me sentei num canto, de onde podia ver o Logan chegar sem ser notado. Jack ficou mais perto da porta tomando um café como se tudo fosse casual, quando na verdade era, talvez, a conversa mais tensa da minha vida. Minhas mãos tremiam sem parar. Eu não via o Logan desde aquele jantar em que tudo veio à tona. Fiquei de capuz, tentando parecer só mais um cara concentrado no notebook. Logan entrou no horário certinho, como sempre faz quando é do interesse dele, mas nem tanto quando os outros dependem dele. Olhou em volta, viu o Jack e foi até ele, com uma energia esquisita, nervosa. Coisa rara para alguém normalmente tão seguro de si. Obrigado por ter vindo, disse Logan, olhando ao redor como se tivesse medo de ser reconhecido. Não conseguia ouvir tudo que eles conversavam dali, mas dava para ver a expressão do Logan, tensa, preocupada, bem diferente da arrogância de sempre. Jack só balançava a cabeça, de vez em quando me lançando um olhar. Uns 10 minutos depois, Jack se levantou e foi ao banheiro, nosso sinal combinado. Passando pela minha mesa, deixou cair um guardanapo com um recado escrito. Ele quer falar com você, diz que é importante. A decisão é sua. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo ia ouvir. Respirei fundo, fechei o notebook e fui até o Logan. Ele ficou surpreso ao me ver. Léo, o que tá acontecendo? O Jack disse que você queria conversar, respondi sentando à frente dele. Então fala. O Logan olhou de novo ao redor, depois se inclinou pra frente. Você precisa largar isso tudo. Reconhece logo que colou, pede desculpa pra mãe e pro pai e segue a vida. Fiquei olhando pra ele sem acreditar. Sério? Você me chamou aqui pra pedir que eu confesse uma coisa que não fiz? Olha, eu sei que você acha que tá sendo injustiçado, mas ele baixou a voz. É melhor assim. Hampton sempre foi o que eu quis, você sabia. Seu objetivo? Eu só soube que você ia tentar depois que já tinham divulgado o resultado. O rosto do Logan ficou vermelho. Mentira. Eu falei pra todo mundo desde o primeiro ano que ia tentar lá. Tentei puxar da memória se ele já tinha dito isso. Talvez em um jantar de família que nem fui chamado? Ou enquanto eu estudava isolado no meu quarto? Mas não. Era só mais uma amostra do mundo girando em torno do Logan, em que eu deveria saber automaticamente dos planos dele e me adequar. Eu lutei muito por essa bolsa. Falei, tentando não elevar a voz. Consegui pelo meu esforço e alguém, provavelmente você, inventou provas falsas pra me tirar dela. O olhar do Logan desviou. Acertei em cheio. Foi você, não foi? Insisti. Não exatamente, ele murmurou. O pai ajudou. Aquilo foi como um soco. Eu já suspeitava, mas ouvir a confirmação foi outra história. Meu próprio pai sabotou o meu futuro. Jack voltou do banheiro, sentou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro, num gesto protetor. Agora, essa conversa de família me diz respeito também, disse Jack, firme. E quero saber exatamente o que você acabou de contar pro Léo sobre o envolvimento do seu pai nessa acusação de plágio. Logan ficou pálido. Eu não... Quer dizer... Vou ser bem claro, Jack continuou. O que seus pais fizeram e você junto tá errado em muitos níveis. É abuso emocional, fraude acadêmica e dependendo crime. O Logan arregalou os olhos. Crime? Não, é só coisa de família. Falsificar provas pra tirar uma bolsa de estudos? Jack levantou a sobrancelha. Isso passa muito do limite. Vi meu irmão se contorcendo de vergonha. Não estava acostumado a ser confrontado. Parecia uma criança pega no flagra. Não o filho perfeito que nunca faz nada de errado. O que exatamente o pai fez? Perguntei. Logan suspirou e murchou. Ele pegou uns textos antigos seus no computador da família, achou trabalhos parecidos na internet, alterou datas e fez uns prints falsos. Jack apertou meu ombro. E sua mãe? Também participou? Ela sabia, admitiu Logan. Mas quem fez mesmo foi o pai. Fiquei paralisado. Por anos me culpei por não ser bom o bastante. Tentei de tudo pra agradar, pra ser perfeito, e eles estavam lá, ativamente jogando contra mim. Por quê? Perguntei, a voz embargando. Por que vocês fizeram isso comigo? Pela primeira vez, vi vergonha de verdade no rosto do Logan. Não aquela que ele fingia pra se livrar de apuros, mas vergonha real. Não era pra ter ido tão longe, disse ele. Quando você ganhou a bolsa e eu não, o pai ficou furioso. Disse que você só podia ter trapaceado de algum jeito. Eu só fui junto. Sempre vou junto. Junto com o quê, exatamente? Perguntou Jack. Logan olhou pra nós, depois pra própria mão. Com esse negócio do Léo. Negócio do Léo? Repeti. Você sabe, ele murmurou. O jeito que eles te tratam diferente. Jack se inclinou pra frente. Logan, preciso que você seja totalmente honesto agora. Esse favoritismo, essa sabotagem, sempre existiram?
Logan assentiu, devagar. Desde que a gente era pequeno. Nem sei por que começou. No início, achei legal ganhar presente, atenção a mais, mas depois ficou estranho. Estranho como? Perguntei. Tipo, eles me faziam contar o que você estava fazendo. Se você estudasse demais ou tirasse notas altas, eles sempre davam um jeito de te atrapalhar. Inventavam tarefas extras, às vezes até escondiam seu dever de casa. Cada palavra era como uma facada. Lembrei de todas as vezes que simplesmente não encontrava meu livro, das tarefas urgentes que surgiam bem na véspera das provas. Não era falta de sorte nem desorganização minha. Eles me premiavam quando eu tirava notas melhores que as suas, continuou Logan, evitando meu olhar. Mas se você fosse melhor que eu, te castigavam porque eu tinha passado vergonha. Jesus Cristo, murmurou Jack. Eu não entendia quando a gente era criança, explicou Logan. Mas lá pelo ensino fundamental, comecei a perceber. E aí, virou só mais uma coisa normal pra mim. E você nunca pensou em, sei lá, me contar? Perguntei, sentindo pela primeira vez a raiva tomar o lugar do choque. Eu tentei uma vez, respondeu Logan. Quando a gente tinha 14 anos, falei pra mãe que não era justo o jeito que eles te tratavam. Ela ficou super ofendida. Disse que eu era ingrato, que eles só queriam preparar a gente pro mundo real. Preparar de que jeito? Insisti. Logan realmente parecia confuso. Ela falou algo sobre só poder existir um vencedor na vida, sabe? Que por isso estavam me treinando pra vencer e você pra perder. Jack fez uma cara de nojo. Isso é absurdo. Por que você tá me contando isso agora? Questionei Logan. Depois de tanto tempo vendo eles me destruírem, por que esse ataque de consciência? Ele se remexeu, claramente desconfortável. A coisa da bolsa passou de todos os limites quando te expulsaram. Eu não fazia ideia de que chegariam tão longe. E aí quando souberam que você estava ficando com o Jack, os dois começaram a falar umas coisas horríveis. Tipo que você estava morto pra família e que precisavam cortar o mal pela raiz. O jeito despreocupado com que ele repetiu aquelas frases me deixou gelado. Eles estão pensando em me deserdar de verdade, falei em voz alta. Logan confirmou. Amanhã vão se reunir com um advogado pra tirar seu nome do testamento e tudo mais. A mãe até está cogitando mudar meu sobrenome pro de solteira, pra gente não ter mais nenhum vínculo. Isso é loucura, disse Jack, já pegando o celular. Vou gravar tudo o que você está falando. Não! Logan entrou em pânico. Não deixa eles saberem que fui eu que contei. Vão fazer o quê? Perguntei. Te tratar como me tratam? O silêncio dele falou tudo. Jack largou o celular. Logan, entendo que você esteja com medo, mas precisa enxergar o quanto tudo isso é errado. Seus pais abusaram psicologicamente do Léo a vida inteira e te manipularam pra participar disso. Os olhos do Logan se encheram de lágrimas. Eu sei, me desculpa. Eu queria odiar ele naquele momento. Parte de mim até odiava. Mas vendo ele finalmente admitir tudo, o que batia mais forte foi a tristeza. Ele também era vítima, só de um jeito diferente. E agora? Perguntei ao Jack. Agora a gente vai resolver, disse Jack, determinado. Primeiro, vamos cuidar da sua bolsa. Mas como? Questionou Logan. O pai já enviou as provas falsas. Jack forçou um sorriso. Tenho um amigo no setor de admissões de Hampton, lembra? E ao contrário do seu pai, eu realmente entendo de perícia digital. Esses documentos alterados não passam numa análise séria. Pela primeira vez em dias, senti uma pontinha de esperança. E eu? Logan perguntou, quase sussurrando. Não tem como voltar pra casa e fingir que nada disso aconteceu. Jack e eu trocamos olhares. No fim das contas, ele ainda era meu irmão gêmeo. Você pode ficar comigo também, sugeriu Jack. Tenho um quarto sobrando. Logan pareceu genuinamente surpreso. Por que você me ajudaria depois de tudo o que eu fiz? Porque, diferente dos seus pais, eu não acho que filho se abandona, respondeu Jack. Simples assim. Saímos da cafeteria com um plano provisório. Jack ia entrar em contato com o Hampton College para contestar a acusação de plágio. Eu ficaria com o Jack por tempo indeterminado, e Logan voltaria para casa só para pegar o essencial, inventar uma desculpa de que precisava dormir na casa de um amigo por causa de um trabalho, e depois encontraria a gente na casa do Jack mais tarde. Eu ainda não sabia se podia confiar 100% no Logan, mas alguma coisa tinha mudado. Pela primeira vez, a gente estava junto contra a manipulação dos nossos pais. No apartamento do Jack, ajudei a arrumar o quarto extra pro Logan, enquanto Jack fazia umas ligações. Não ouvi tudo, mas termos como padrão de abuso emocional e documentação legal deixaram claro que ele não estava só pensando na bolsa. Perto das 8 da noite, recebi uma mensagem do Logan. Pai tá me vigiando enquanto arrumo. Tá desconfiado. Posso demorar. O tempo foi passando. 1 hora, depois outra. 11 da noite e nada do Logan. Mandei mensagem, mas só marcava como entregue. Nunca lida. Tem algo estranho, falei pro Jack. Espera até amanhã cedo, aconselhou. Seus pais devem estar de olho nele depois do seu sumiço. Tentei dormir, mas não consegui parar de checar o celular. Nenhuma notícia do Logan. Por volta das 2 da manhã, liguei, mas foi direto pra caixa postal. No café, já tinha certeza de que nossos pais tinham descoberto sobre nosso encontro. A gente precisa ver como ele tá. Insisti pro Jack. Ele hesitou. Se a gente aparecer lá, pode piorar tudo. Ou o Logan pode estar em apuros por tentar me ajudar. Retruquei. Antes que Jack respondesse, o celular dele tocou. Ele olhou o número e ficou sério. É o Hampton College. Segurei a respiração enquanto ele atendia e falava com um tom todo profissional. A ligação durou uns 10 minutos, mais ouvindo do que falando, só fazendo perguntas aqui e ali.
Quando desligou, eu não conseguia ler nada no rosto dele. E aí? Pressionei. A boa notícia é que meu amigo conseguiu que eles reconsiderassem a acusação de plágio, disse Jack. A ruim é que acharam outra coisa. Meu estômago gelou. O quê? Outra inscrição para a mesma bolsa, usando seus dados, mas com redações e recomendações diferentes, enviada um dia antes do prazo. Fiquei sem entender. Eu só mandei uma inscrição. Pois é, falou Jack. Alguém mandou outra no seu nome, bem mais fraca e cheia de plágio. Foi para sabotar sua candidatura. Meus pais, sussurrei. Não bastava me acusar depois que eu consegui. Eles tentaram me derrubar antes mesmo do resultado. O timing é suspeito, concordou Jack. Mas olha, a inscrição falsa foi enviada de um IP da sua escola, não de casa. Minha cabeça rodou. Logan deve ter feito isso na biblioteca. Apostaria nisso, disse Jack. A boa notícia é que meu amigo já tá sabendo de tudo e está documentando o caso. Eles vão avaliar sua inscrição só pelo mérito. Eu devia me sentir aliviado, mas não conseguia tirar o Logan da cabeça. Será que meus pais descobriram que ele estava do meu lado? Era por isso que ele não tinha aparecido na noite anterior? A gente precisa ver o Logan. Insisti mais uma vez. Depois de alguma discussão, o Jack concordou. Decidimos passar de carro pela minha casa para tentar ver o Logan ou achar um jeito de falar com ele sem ninguém por perto. Eu estava puro nervosismo conforme nos aproximávamos do bairro. E se meus pais me vissem? E se chamassem a polícia dizendo que eu estava invadindo? Assim que viramos na minha rua, percebi na hora que tinha algo errado. Tinha um caminhão de mudança parado na nossa garagem. O que é isso? Murmurei. O Jack diminuiu a velocidade e parou umas casas antes. Ficamos só observando enquanto uns homens carregavam caixas e móveis da minha antiga casa pro caminhão. Eles estão mudando? Soltei sem acreditar. O Jack fez uma cara de espanto. Sem te avisar? Isso é pesado até pra eles. Ficamos ali quase 1 hora, assistindo os carregadores indo e vindo. Vi minha mãe dando ordens, apontando pra tudo quanto é coisa. Meu pai apareceu rapidinho, só pra colocar uns papéis no carro, mas nada do Logan. Até que chegou 1 hora em que eu não aguentei mais. Vou lá falar com eles. O Jack segurou meu braço. Espera, Léo. Pensa bem antes de agir. Eles estão literalmente indo embora sem falar comigo. Minha voz já estava quase aos gritos. E o Logan continua sem responder. Tem alguma coisa muito errada aí. Antes que o Jack conseguisse me segurar, pulei do carro e fui correndo até a porta de casa. Minha mãe me viu primeiro. O rosto dela mudou de expressão várias vezes em segundos. Surpresa, raiva e depois uma coisa meio parecida com medo. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou, já me puxando pro lado da casa, longe dos carregadores. Cadê o Logan? Perguntei na lata. Isso não é da sua conta. Você não faz mais parte desta família. Mesmo sabendo de tudo, aquelas palavras ainda doíam fundo. Então vocês vão sumir sem me avisar? Pra onde eu deveria ir agora? Minhas coisas todas ainda estão aí dentro. Separamos só o que você realmente precisa. Ela respondeu gelada. O Jack pode buscar na semana que vem com nosso advogado. Cadê o Logan? Repeti. Ela hesitou um pouco. Ele está na casa de um amigo até a gente se instalar na casa nova. Eu não engoli essa nem por um segundo. Que amigo? Não interessa pra você. Ela olhou por cima do meu ombro. Vejo que você conseguiu botar o Jack contra a gente também. Sempre se fazendo de vítima. O Jack tinha vindo atrás de mim e parou pertinho, de braços cruzados. Bárbara, precisamos conversar sobre o que você e o Robert fizeram. O rosto da minha mãe ficou duro. Não tem conversa. O Léo fez as escolhas dele. Tipo, trabalhar duro e ganhar bolsa de estudos? O Jack rebateu, segurando a calma. Ou você quer dizer viver numa casa que sempre fez de tudo pra sabotar ele desde criança? Minha mãe deu até uma risada, mas sem o menor humor. Foi isso que ele te contou? Coitado do Léo. Sempre o incompreendido. Ele falou das substâncias que achamos no quarto dele? Fiquei tão chocado que nem consegui reagir na hora. Que substâncias? Eu nunca usei nada. Aquelas ervas e cápsulas na sua gaveta. Ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Logan achou mês passado. Só queríamos te ajudar, buscar um tratamento sem alarde. Mas aí você veio com essa história de bolsa de estudos. Minha cabeça girava. Eles estavam inventando mentiras absurdas, criando uma versão de mim que não existia. O Jack botou a mão no meu ombro, tentando me acalmar. Bárbara, isso passou de todos os limites. Ele falou sério. Temos provas das acusações falsas de plágio. Sabemos das inscrições forjadas em nome do Léo. E agora vocês estão largando um filho de 17 anos e inventando que ele usa drogas? Minha mãe perdeu um pouco da pose. Vocês não têm prova de nada. Na verdade, temos sim, o Jack respondeu. Mas agora o que importa é o Logan. Onde ele está de verdade? Pela primeira vez ela titubeou. Ele está bem, só está assimilando tudo isso. Quero falar com ele. Insisti. Só 5 minutos. Agora não dá. Foi nessa hora que meu pai apareceu vindo pelo canto da casa. Quando me viu, a cara dele se encheu de raiva. O que ele está fazendo aqui? Bárbara, eu falei pra chamar a polícia se ele aparecesse. Robert? O Jack se adiantou. Só queremos conversar civilizadamente sobre o que está acontecendo. Meu pai apontou pro Jack. Você sempre desautorizou a gente como pais. Sempre ficou do lado do Léo. Agora ele é problema seu. Ele não é problema. O Jack respondeu com calma. É um jovem incrível, que merecia muito melhor do que vocês fizeram. O rosto do meu pai ficou roxo de raiva. Sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Cadê o Logan? Perguntei de novo sem recuar. Sumiu, ele gritou. Foi pra um lugar onde você não vai conseguir envenenar ele contra a gente. Senti um calafrio. O que isso quer dizer? Minha mãe segurou o braço dele. Robert, não. Ninguém falou nada por um tempo. Os carregadores seguiam trabalhando, fingindo que não viam nada. Matriculamos o Logan na Westfield Academy.
minha mãe acabou contando. Ele foi ontem, Westfield Academy, aquele internato em outro estado, famoso pelo regime rígido. O tipo de lugar para onde pais mandam filhos que querem corrigir. Vocês mandaram ele para um internato só porque ele falou comigo? Eu estava pasmo. Mandamos porque ele precisa de disciplina. Meu pai cortou. Longe da sua influência. O Jack já pegou o celular. Vou ligar pro Logan agora. O telefone dele fica bloqueado no primeiro mês, disse minha mãe, quase sorrindo. Política da escola para aluno novo. Eu não acreditava no que eu via. Eles praticamente trancaram o Logan porque ele estava começando a se libertar deles. Isso não vai ficar assim, avisou o Jack, com uma calma ameaçadora. Vocês tomaram decisões horríveis que têm consequências na justiça. Esperem notícias do meu advogado. Ele me levou devagar de volta pro carro. Eu estava tão desnorteado que não consegui nem reagir. Eles mandaram o Logan embora. Eu repetia enquanto a gente se afastava. Por minha culpa. Não, o Jack respondeu firme. Mandaram o Logan embora porque estão perdendo o controle da própria mentira. A culpa não é sua, Léo. De nada disso. Já na casa do Jack, a gente montou um plano. Ele ligou para uma amiga advogada de direito de família. Eu anotei tudo que lembrava sobre o jeito que meus pais me tratavam ao longo dos anos. Boicote, favoritismo, manipulação emocional. E juntos começamos a pesquisar tudo sobre a Westfield Academy. Eles têm uma regra bem rígida. Nos primeiros 30 dias, ninguém pode ter contato com o mundo de fora. Foi o que li no site deles. A ideia é ajudar os alunos novatos a se afastarem de más influências e realmente se engajarem no programa. Jack franziu a testa. Conveniente para os seus pais, mas devia ter exceção para emergências de família. Na teoria não é esse o caso, respondi. Pelo menos não de um jeito que a escola toparia. Talvez não oficialmente, admitiu Jack. Mas sempre dá pra dar um jeitinho. Na semana seguinte, tudo aconteceu muito rápido. A Hampton College reverteu minha situação e me devolveu a bolsa depois de analisar as provas de manipulação. A Susan, amiga advogada do Jack, me ajudou a entrar com o pedido de emancipação, já que meus pais basicamente tinham me largado. E, pra minha surpresa, vários professores apareceram com documentos que deixavam claro como meus pais vinham interferindo na minha vida escolar há anos. No fim das contas, não era só eu que percebia que tinha alguma coisa errada. A senhora Rivera, de Química, guardava registro de toda vez que meus pais pediam pra baixar minha nota ou reclamavam que eu aparecia demais na aula. Meu treinador de debate mostrou e-mails em que eles pediam pra eu não ser destaque, pra não ofuscar o Logan. Foi reconfortante, mas ao mesmo tempo doído, perceber o quanto esse boicote era orquestrado. E quantas pessoas viram, mas não conseguiram intervir. Enquanto isso, o Jack tentava contato com o Logan. Eu não podia falar com ele, mas o Jack conseguiu conversar com um orientador da escola, dizendo que estava preocupado com a matrícula às pressas do Logan. 2 semanas depois do nosso confronto em casa, finalmente veio um sinal. Chegou uma carta pra mim do Logan. A letra no envelope era dele sem dúvida, mesmo que o remetente fosse de alguém desconhecido. Dentro, só uma folha de caderno. Léo, tô bem, não se preocupa. A escola monitora tudo, mas o Dakota, meu colega de quarto, tá mandando isso pela prima dele que mora por aqui. Pais falaram pra escola que você me maltratou quando eu era criança. Tudo mentira. Eles estão com medo do que a gente conversou. Os professores são legais, mas exigentes. Tô pensando num jeito de sair dessa. Confia em mim só dessa vez? Ellie. Li 3 vezes e senti um alívio enorme. O Logan estava seguro, ainda que preso, e continuava do meu lado. Jack leu a carta e fez que sim, satisfeito. Isso já nos dá base. Se o Logan topar desmentir seus pais, fica a palavra deles contra a nossa, concluí. Pois é, e com tudo que já juntamos, mais os depoimentos dos professores, Jack completou com um sorriso sério. Seus pais passaram dos limites. Aquela noite dormi melhor do que em semanas. Pela primeira vez, não era só reação à crueldade dos meus pais. Eu tava lutando, e não sozinho. O que eu não fazia ideia era que eles também estavam se mexendo, e não iam largar o controle sem uma última cartada para acabar com a verdade, e comigo junto. No dia seguinte, acordei com o Jack me sacudindo, agitado. Léo, acorda! Temos problema! Esfreguei os olhos e olhei o celular. 6h47. Cedo demais pra boa notícia. O que foi? Murmurei. Jack me entregou o notebook. Na tela, um e-mail da Susan. Li rápido e senti o estômago gelar. Eles estão pedindo uma ordem de restrição contra mim? Com que argumento? Parece que sim, disse Jack com cara fechada. Seus pais alegam que você tá assediando eles, ameaçando, e que tem medo de você. Sentei na cama na hora. Isso é ridículo. Nem falei com eles desde aquele dia. Eu sei, Jack confirmou. A Susan acha que é só pra se proteger, te afastar legalmente antes que a gente consiga avançar com o Logan ou com a bolsa. Afundei a cabeça no travesseiro, justo quando achei que não dava pra piorar. Eles também estão dizendo que eu te manipulo, ele completou, tenso, e que tem um interesse esquisito em te virar contra eles. Isso me deixou revoltado. Logo o Jack, que só me ajudou, enquanto meus pais faziam de tudo pra me controlar. E agora? Perguntei. A Susan já tá cuidando. Temos provas, lembra? E o que eles alegam não para em pé se alguém analisar direito. Mas precisamos ter cuidado. Nada de contato com seus pais. Registre tudo. E temos que acelerar nosso plano com o Logan. Durante o café, eu e Jack montamos nossa estratégia. A audiência da ordem de restrição ficou pra semana seguinte. Se aprovassem, eu não podia nem chegar perto dos meus pais ou da nova casa deles. Exatamente o que queriam pra me isolar e esconder o que o Logan sabia. A gente precisa oficializar o lado do Logan, disse Jack. A carta ajuda, mas é pouco.
Assenti, remexendo o cereal. Como? Não posso falar direto com ele. Jack deu um sorriso de canto. Lembra do primo do Dakota que trouxe sua carta? Acho que a gente precisa mandar uma resposta. Escrevemos uma mensagem cuidadosa pro Logan, explicando a situação e perguntando se ele toparia fazer uma declaração assinada sobre o que viu e ouviu em casa. Nada que comprometesse a escola. Não queríamos arrumar problema pra ele. Só fatos sobre nossa família e a história da bolsa. Jack achou um jeito de mandar pelo mesmo canal, sem levantar suspeita na Westfield Academy. E aí, só restou esperar. Enquanto isso, apareciam mais provas da campanha dos meus pais contra mim. A senhora Rivera, minha orientadora, mostrou e-mails onde meu pai pedia pra ela perder algumas cartas de recomendação minhas no ano anterior pra atrapalhar minha inscrição na faculdade. Meu treinador de debate revelou que minha mãe chegou a oferecer equipamentos novos se ele desse o posto de capitão pro Logan, mesmo eu sendo mais qualificado. Cada coisa nova era ao mesmo tempo um alívio e uma decepção. Passei anos achando que não era bom o bastante, quando na verdade estavam sabotando minhas costas. 3 dias depois, veio mais um avanço. A Susan ligou avisando que a comissão de bolsas da Hampton não só restabeleceu minha bolsa, como me pediu desculpas formalmente. A investigação provou que a acusação de plágio era mentira, e eles iam mudar os processos para evitar isso no futuro. É uma vitória, disse Jack depois da ligação, mas ainda temos a ordem de restrição e a situação do Logan para resolver. Naquela tarde, eu ajudava o Jack a organizar os papéis do nosso caso quando a campainha tocou. Jack foi atender e ouvi vozes baixas na porta. 1 minuto depois, ele voltou para a cozinha com o rosto fechado. Tem alguém querendo falar com você, avisou em tom de mistério. Fui até a sala e parei, sem acreditar no que via. Sentado no sofá, meio nervoso, mas com um ar decidido, estava Dakota, o colega de quarto do Logan na Westfield Academy. Dakota, o que você tá fazendo aqui? Perguntei surpreso. O garoto, magro e meio desengonçado, ficou de pé. O Logan me mandou. Quer dizer, na verdade vim visitar minha prima nesse fim de semana, mas ele pediu pra eu passar aqui antes de voltar amanhã. Jack também parecia incrédulo. Como você conseguiu esse endereço? Dakota deu de ombros. O Logan decorou, disse que era a casa do padrinho dele. Sentei de frente pra ele. O Logan tá bem? Tá sim, mas pediu pra eu te entregar isso. Ele tirou um envelope lacrado da mochila. Ele falou que é super importante e que só você pode ver. Abri o envelope, ansioso. Dentro tinha um pendrive e um bilhete escrito à mão pelo Logan. Léo, tudo que você precisa tá aqui nesse pendrive. A senha é nosso aniversário. Guardei esses registros por anos. Só nunca tive coragem de dividir isso com ninguém. Ficavam trancados numa caixa embaixo da minha cama, que nem a mãe nem o pai nunca acharam. Cuidado, eles estão espalhando pra todo mundo que você é perigoso e instável. Até tentaram convencer a escola de que eu preciso de proteção contra você. Logan. Minhas mãos tremiam quando passei o bilhete pro Jack. Registros? Ele perguntou. Que tipo de registros? Fui direto pro computador do Jack e conectei o pendrive. Digitei nosso aniversário e na hora abri uma pasta cheia de arquivos. Textos, gravações de áudio, fotos, prints de telas, tudo organizado e datado com cuidado. O que é isso, gente? Murmurei, começando a clicar nos arquivos. Havia áudios dos meus pais planejando como sabotar cada conquista minha. Prints de conversas deles combinando de sumir com meus papéis de inscrição da faculdade. Fotos de prêmios e certificados que desapareceram misteriosamente ao longo dos anos, todos salvos pelo Logan antes que sumissem pra sempre. Mas o que mais mexeu comigo foram os diários do Logan, desde quando a gente tinha 13 anos. Ele foi registrando, com detalhes dolorosos, tudo sobre o favoritismo e as manipulações. Como os nossos pais faziam questão de elogiá-lo na minha frente, enquanto me criticavam pelas costas, como sempre nos colocavam um contra o outro, premiando o Logan quando ele me superava e me punindo caso eu me destacasse mais do que ele. Eu não queria acreditar que era de propósito por muito tempo, escreveu Logan quando tínhamos 15 anos. Mas hoje ouvi o pai dizendo pra mãe que precisava manter o Léo no lugar dele, porque toda a família precisa de uma hierarquia. Quando a mãe disse que isso podia magoar o Léo, o pai respondeu: melhor ele aprender o lugar dele agora do que achar que merece mais do que realmente vale depois. Eu me sinto muito mal com isso, mas não sei o que fazer. Jack lia junto comigo, cada vez mais sério a cada arquivo. Isso é pesado demais, comentou baixinho. O Logan tá registrando isso faz tempo. Por que ele nunca me contou? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio, tristeza e raiva. Dakota, que esperava calado na sala, resolveu falar. Ele tentou me explicar, disse. Disse que tinha medo de perder a única coisa boa que ele tinha, que era a aprovação dos seus pais. Quando percebeu o quanto tudo era errado, já se sentia culpado demais pra te contar. Jack olhou pra Dakota. Você toparia contar pra um juiz o que viu e ouviu na escola sobre o Logan e o que os pais dele falaram? Dakota hesitou. Posso ter problemas por sair da escola sem permissão. Isso a gente resolve, garantiu Jack. Sua visita à prima foi oficial, né? Só precisamos do seu depoimento por escrito, não de você no tribunal agora. Depois de muita conversa, Dakota concordou em dar uma declaração por escrito. Ele confirmou que Logan apareceu do nada na Westfield, com uma história inventada pelos meus pais dizendo que eu era instável e perigoso. Contou também que o Logan foi direto explicar para a orientadora que aquilo tudo era mentira, mas a escola teve que seguir as ordens dos pais e impor restrição entre a gente. O Logan até tá bem lá, completou Dakota, o que me trouxe um certo alívio. Os professores são exigentes, mas justos. O problema mesmo é não poder falar com você. Assim que Dakota foi embora, prometendo levar uma mensagem segura de volta pro Logan, Jack e eu passamos horas mergulhados nos arquivos.
Era uma avalanche de provas mostrando um padrão de abuso e manipulação que moldou minha vida inteira. Isso muda tudo na audiência da medida protetiva, disse Jack. Mas a gente precisa pensar bem em como usar esse material. Mais tarde, a Susan veio e nós três montamos uma estratégia. Não íamos mais só nos defender da medida protetiva. Íamos partir pra cima com um pedido de emancipação total, baseado em provas de abuso emocional de longa data. Com tudo isso, explicou Susan, dá pra pedir também uma ordem judicial permitindo contato com o Logan, mesmo contra a vontade dos seus pais. Ele ainda é menor no Westfield, então não dá pra tirar todo o poder deles, mas dá pra garantir o direito de vocês se comunicarem sob supervisão, por serem irmãos. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu imaginava. Eu estava um caco de nervos, sabendo que ia ter que encarar meus pais cara a cara no tribunal. Jack e Susan me prepararam o máximo possível, mas nada me prepararia pra ver, ali na minha frente, as pessoas que passaram a vida minando tudo que eu fazia, agora tentando provar pra justiça que eu era um perigo. Meus pais chegaram com um advogado todo alinhado de terno caro. Minha mãe vestida de modo conservador, com o rosto de quem está sinceramente preocupada com o filho. Meu pai, sério e reprovador como sempre. O advogado deles foi o primeiro a falar, inventando uma história absurda sobre problemas de comportamento meus e até ameaças, dizendo que fui pego com drogas. Eles levaram até um saquinho de maconha, afirmando que acharam no meu quarto antes de eu fugir. Quando chegou nossa vez, a Susan desmontou tudo com calma e precisão. Mostrou documentos dos meus professores, as provas de sabotagem da bolsa de estudos, o relato do Dakota sobre a chegada inesperada do Logan na Westfield e, por fim, trechos arrasadores dos arquivos secretos do Logan. O rosto dos meus pais, enquanto as gravações eram tocadas, é uma imagem que nunca vou esquecer. Minha mãe ficou branca como papel, enquanto meu pai passou de chocado a furioso. E, por fim, parecia até assustado ao perceber o quanto toda a manipulação deles estava registrada. O advogado deles tentou rebater, dizendo que as gravações podiam ter sido editadas ou tiradas do contexto, mas a Susan já tinha previsto isso, e trouxe os metadados e registros de horário que comprovavam tudo. Excelência, disse ela, o que temos aqui não é um adolescente rebelde ameaçando os pais. O que existe é um histórico comprovado de abuso emocional, que culminou nesses pais abandonando o filho, falsificando provas para tirar a bolsa dele e afastando-o do irmão gêmeo, que começou a perceber e resistir à manipulação. O juiz ficou um tempo em silêncio depois que todas as provas foram apresentadas, olhando para os meus pais com um olhar difícil de entender. Em 30 anos de magistratura, disse ele por fim, já vi muitas brigas de família, mas o nível de sabotagem calculada que foi mostrado aqui é fora do comum. Ele se virou para eles. O pedido de medida protetiva de vocês está negado. Além disso, vou conceder emancipação temporária ao Léo até a audiência completa no mês que vem, que pelo visto vai ser definitiva, considerando as provas que apareceram hoje. Fiquei parado, sem acreditar, enquanto ele continuava, agora falando sobre o Logan. Quanto ao menor Logan, embora o tribunal não possa tirá-lo da escola onde está sem uma audiência específica, estou determinando que ele tenha contato regular com o irmão desde já. A escola deve ser comunicada de que não pode haver nenhum tipo de restrição à comunicação entre os dois. Meus pais ficaram paralisados. O advogado deles já começava a juntar os papéis, provavelmente já pensando em recorrer, mas já era tarde, porque a verdade tinha vindo à tona, e agora tinha reconhecimento oficial do tribunal. Quando saímos da sala, minha mãe tentou se aproximar, mudando de uma hora para outra para aquele discurso choroso de "a gente só queria o seu bem". O Jack me puxou para longe, e a Susan lembrou minha mãe que qualquer contato direto era quebra da nova decisão judicial. Já se passaram 3 meses desde esse dia. Agora sou legalmente emancipado e moro de vez com o Jack, que virou muito mais família para mim do que meus próprios pais biológicos foram um dia. A Hampton College já confirmou que começo no outono com minha bolsa integral garantida. O Logan decidiu terminar o semestre na Westfield Academy. Descobrimos que ele gosta mesmo do ritmo e da estrutura de lá, está indo bem nas matérias e não sofre mais com a influência pesada da dinâmica complicada dos nossos pais. Hoje em dia, a gente se fala por videochamada quase todo dia, reconstruindo nossa relação, sem aquela competição que nossos pais sempre alimentaram. Quanto a eles, seguiram com a mudança e, pelo que parece, contam aos vizinhos novos que só têm um filho, que estuda no internato. A Susan diz que esse tipo de negação é típico de pais que não querem encarar o abuso que cometeram. Ainda tenho meus momentos de insegurança e dúvida. Anos ouvindo que você não é suficiente não somem do dia pra noite. Mas pela primeira vez, não estou correndo atrás de um amor que nunca existiu de verdade. Ontem, o Logan me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele disse, sabe o que é estranho? Eu achava que ser o filho favorito era bom, mas era só uma armadilha diferente. Ele tem toda a razão. Nós dois fomos vítimas do mesmo padrão tóxico, só que de jeitos diferentes. Agora, a diferença é que nós podemos escolher o que fazer da nossa vida daqui pra frente. E pela primeira vez, nenhum de nós está disputando um prêmio que nunca valeu a pena ganhar.